Com isso, eu concluí as minhas lajes em termos de vinculações, determinação das suas vinculações. No semestre passado, isso foi uma atividade que eu passei para a turma, que eu pedia para saber a vinculação deste piso. Para vocês, aí eu vou deixar como atividade, tá aqui, olha, isso foi do meu piso superior, e eu tenho aqui da minha cobertura. Minha cobertura está aqui. Eu só tenho essas, na minha cobertura, a minha planta de forma é essa, planta de forma da cobertura. E eu tenho o meu croquis. Então eu tenho L1, vamos desenhar aqui o meu L1. Apoiado. Apoiado. Esse bordo da lateral direita. Engastado. Engastado. O bordo da lateral, ou da parte inferior. Engastado. Aí, apoiado. É engastado. É engastado. É engastado porque agora eu tenho laje. Lá eu não tinha laje no piso, né, nesse ambiente, porque era a minha escada. Mas lá em cima eu tenho a cobertura normal. É uma laje, então é engastado. Essa minha laje é engastada com essa. E esse bordo aqui? Apoiado. Apoiado. LC para indicar que é uma laje de cobertura e número 1. Para minha laje L2, eu vou fazer diretamente na laje agora para não desenhar separado. Esse bordo superior da minha laje L2, ele é o quê? Engastado. Engastado. Muito bem. Este bordo direito da minha laje L2. Engastado. Engastado. Beleza. Este bordo inferior da minha laje LC, dessa laje aqui. LC4. LC4, é. Apoiado. Apoiado, beleza. Esse bordo aqui. Apoiado. Apoiado. Cheguei na minha laje L2, LC2. Aí este bordo aqui, não tenho dúvida, é apoiado. Este bordo aqui, não tenho dúvida, é apoiado. E eu vou ter dúvida onde? Neste bordo aqui. E este bordo aqui, aí ficou uma outra dúvida aqui também, olha. Porque veja bem, esse bordo aqui vocês já sabem fazer, tá? Porque eu vou fazer aquela relação, saber se L2 é maior ou igual a 2/3 de L1. Então vocês vão fazer esta minha relação para dizer se ele é engastado ou se ele é apoiado. Ok. Então vocês fazem isso para LT2 e me diz. Só que quando chega nesse outro bordo aqui de LC2, eu fiquei na dúvida do que é que esta relação entre essas duas lajes aqui vai me dar em condições de apoio para este meu bordo. Para essa minha laje aqui, LC3, ela é toda em balanço. Ou seja, essa minha laje LC3, ela é assim, ó. Ela está toda em balanço e está se engastando nesse bordo aqui, tá? Eu estou analisando a LC3. Então, no que ela é isto aqui, o engaste, existe um momento devido a esse engaste para essa minha laje LC3. E este momento, ele vai surgir, este momento vai surgir no bordo da minha LC2. Ou seja, este bordo aqui da minha LC2, ele é apoiado, porque ele não tem engaste com a LC3, porque a LC3 aqui com certeza está engastando em LC2 nesse bordo. Aí, então, este momento de engaste me vai para a LC2. Então, para essa condição aqui, ela foge do que nós vamos estudar. Mas nós temos esse conhecimento e, se der tempo, no final, a gente vê como é que isso é resolvido, porque é também bem prático, bem rápido. Só vai ter um momento ali, eu vou fazer a dimensão desse momento e vou garantir que essa minha laje aqui, juntamente com essa minha viga, dê sustentação a essa laje que está em balanço. E essa minha laje em balanço, LC3, ela pode estar engastada tanto na minha laje LC2 ou engastada na minha laje.
ou na minha viga, desculpe, na minha viga. Então, eu vou escolher o que eu quero fazer com essa minha laje LC3. Se eu quero engastar ela na minha viga ou se eu quero engastar ela na minha laje. Se eu quiser engastar ela na minha laje, então vou ter que ter uma ferragem dessa LC3 que vai invadir LC2, porque vai estar dando sustentação LC3. Por isso que tem esse momento aí, que essa ferragem é justamente para combater esse momento. E se eu quiser, isso aí vai depender do seu método construtivo lá na hora que você for fazer, você dizer, não, eu vou fazer essa ferragem gastando na minha viga, porque aí eu deixo a minha laje livre. Aí sim, aí a sua ferragem da LC3 vai entrar na viga, que aí ela vai se engastar na viga, e para a LC2 esse meu bordo vai ser apoiado sem problema nenhum. Mas isso a gente vai fazer no final, tá? Professor, uma dúvida só aqui. LC2, no elemento de ligação com LC4, como existe uma incógnita aí de ser engastada ou ser apoiada, quando ela se transforma, no caso, ela considera-se, digamos assim, se ela fosse apoiada. Pronto, toda apoiada. E o que influenciaria isso no LC4? Essa posição passaria a ser apoiada? Pronto. Não vai, é uma condição diferente, porque aí no caso, LC4, a ferragem dela vai ter que ir para a minha viga ou a minha laje LC2. No detalhamento que eu vou fazer desse encontro, desse trecho de encontro, aqui ó, eu vou agora chamar a atenção, de encontro entre LC4 e LC2, eu só vou ter um momento negativo proveniente de LC4. Este momento negativo, ele não é tão elevado e nem tão intenso como acontece em LC3, porque essa minha laje ela está todazinha apoiada, tem viga ali. Ela só vai ter a transmissão de um certo momento para LC2. Então, na minha ferragem de LC4, de momento negativo que eu tenho lá para LC4, ela vai entrar lá em LC2, mas isso não vai ser uma coisa que vai ser... Eu vou usar alguns termos para facilitar mais o entendimento. Não vai ser uma coisa grandiosa, tá? Assim, porque ela tem 4 bordos, os outros está tudo muito bem resolvido, e nesse bordo aí, a outra não quis saber dela, digamos assim, em termos de contribuição, mas ela precisa, então ela manda um pouquinho para a outra, para a LC2, em termos de esforço, um pouquinho do seu esforço, porque aí ali vai ficar em equilíbrio. Quando chega em LC3, não. Entre LC3 e LC2, existe um balanço, um engaste efetivo aí. Aí eu tenho sim que ter agora uma dimensão, dar uma importância maior a este tipo de esforço que está surgindo, porque LC3 só depende disso, ela não tem os outros apoios que distribuam esses esforços. Ela só depende disso. Se isso não for bem feito, ela vai abaixo, ela cai. Você está entendendo a importância? Sim, professor, entendi. Dos dois casos. Exato. Aí a gente também vai fazer o dimensionamento. Eu não sei ainda se LC2, esse bordo aí, se ele é apoiado ou se ele é engastado. Mas no pano de laje do piso, a gente viu que ele é só apoiado, mas vai ter ferragem, tá? Mas tem ferragem. Ok. E, inclusive, nos programas estruturais, mesmo que você tenha um bordo todo apoiado, terminando em viga, mas ele sempre detalha uma ferragemzinha ali de ligação à ferragem negativa entre a sua laje e a sua viga. Porque como isso tudo é concretado junto, existe a coisa monolítica ali funcionando como um elemento só, existe a transmissão desses esforços. Eu vou, quando a gente estiver fazendo a leitura de projetos, eu vou trazer na próxima aula, me cobrem se eu esquecer, diga, professor, cadê um projeto estrutural onde a gente vai ver o detalhamento dessa ferragemzinha de encontro entre laje e viga? Porque aí eu vou lá no programa e chamo alguma obrazinha que esteja feita, calculada, e mostro para vocês como é o detalhamento dessa ferragem. Ok? Ok. Mas aí, dando continuidade, feito isso, saber quais são as condições destas minhas lajes e
as condições de contorno e as dimensões dela, e sabendo também qual é o uso que cada laje tem, porque tem a laje L1, que eu sei que ali é um banheiro, tem a minha laje L2, que eu sei que é uma sala de estar e uma sala de jantar, tem a minha laje L3, que é uma varanda, esse tipo de coisa. E tem minha laje L4, que é só uma cobertura. Então, eu vou ter que agora partir para o meu carregamento, saber o que está acontecendo em termos de carga naquelas minhas lajes. E uma das primeiras coisas que a gente calcula em relação a carregamento de um elemento estrutural é o seu peso próprio. Só que para eu calcular o peso próprio da minha laje, ora, eu ainda não sei as dimensões dessa minha laje em termos de espessura, porque eu só vou determinar as dimensões de comprimentos, eu sei, beleza, porque o projeto impõe. Mas quando chega na minha espessura, que é onde eu vou mexer, alterar, por conta dos meus esforços, se eu ainda não determinei estas cargas, como é que eu já vou calcular o peso próprio se eu não tenho ainda a altura dessa minha laje? Então, existe um pré-dimensionamento, onde você dá uma altura inicial, faz uma estimativa de altura, e a partir disso você calcula o peso próprio e as outras cargas. E ao final você vê se aquela altura que você deu para a sua laje, aquele projeto básico, aquele pré-dimensionamento, se aquela altura está condizente com o que você precisa em termos de esforços. Se não tiver, eita, foi uma altura insuficiente. O meu esforço deu uma ferragem muito grande, inclusive eu não posso nem fazer o detalhamento porque deu ferragem demais e ficou uma ferragem muito próxima da outra e a norma não permite isso, tem que ter um certo espaçamento. A minha opção vai ser aumentar a altura dessa laje. Então você volta e refaz todos os cálculos. Só que a norma, ela lhe dá algumas espessuras mínimas para que você tem que ter para aquele tipo de laje. Então, se você, dependendo deixa eu chamar aqui o meu ponteiro, dependendo do tipo de laje que você vai ter, ou seja, do seu uso, então a norma diz para você usar algumas espessuras mínimas. E você não pode usar menor do que isso. Ele dá essa indicação e diz, use no mínimo isso ou mais. O que não pode é você usar menos, tá? Aí então ele diz, ora, se sua laje, que você está calculando, for uma laje de cobertura e que não tenha nenhum balanço e sem acesso a público, a pessoas ali em cima andando, então você tem que ter uma espessura mínima de 5 centímetros. Oi. Com relação àquele estacionamento do Midway, o prédio em si, em todo, né? Existe um pé direito duplo na parte interna, que é onde ficam as lojas. Sim. E no estacionamento é pé direito simples. Uhum. E aí, no caso, se aplicaria no bordo, entre o shopping e o estacionamento, seria qual tipo? Qual tipo de quê? O bordo daquela laje? Isso. Olha, aquele tipo Porque de são laje... intermediários, né? Nós estamos falando aqui de lajes maciças. Uhum. Nós não vamos pegar esse conceito e aplicar para todas as lajes, não. Aquele tipo de laje lá é um outro tipo de laje, ela é uma laje pré-moldada e protendida. Tá? Então ela não tem nada a ver com esse sistema de laje maciça. Então aquela minha laje ali, ela já vai toda pronta só para montar em cima da minha viga, e a interferência que eu tenho entre laje e viga, ou entre laje, viga e outra laje, aí ele coloca uma armadura complementar, para depois concretar essa ligação. Mas a minha laje ela já foi pronta. Então, essas condições que a gente tem de análise que a gente está fazendo para essa nossa laje aqui é diferente, não satisfaz, é outra coisa. Tá? Tá ok. Outra coisa. Tá ok, obrigado. De nada. Pronto, então essas espessuras mínimas aqui é imposta pela norma e ele dá várias opções aí dependendo do seu tipo de laje. Né? Se for uma laje que suporta veículos até 30 kN, a espessura mínima é de 10 centímetros. Já se esse veículo for acima de 30 kN, ou seja, é uma laje que serve de garagem que vai ter veículos de grande porte. Então a espessura mínima é de 15 centímetros.
tá? E 16 centímetros se sua laje for lisa e 14 centímetros se ela for cogumelo, que é aquele tipo de laje que a gente também discutiu lá atrás. Essas espessuras mínimas, elas são exigidas por normas, não pode ser inferior a essas especificadas, mas elas servirão de parâmetro para um pré-dimensionamento inicial, tá? Então a gente vai dar início agora com as nossas determinações. Então existem os carregamentos que são dois tipos, tá? Um que a gente vai chamar de cargas permanentes e outro são as cargas acidentais. O que nós vamos calcular efetivamente são as cargas permanentes, porque as cargas acidentais, que são aquele tipo de carga que vai acontecer esporadicamente ou em pequenos espaços de tempo da vida útil do meu elemento, esse ele é dado por norma. Então existe a norma NBR 6120, que ele diz o seguinte: se o teu ambiente, que tem essa sua laje, e ela for de uso para um dormitório, tu coloca como carga permanente não, desculpe, você coloca como carga acidental 1,5 kN por metro quadrado. Já se esse ambiente for uma varanda, tu coloca 2 kN por metro quadrado. Eu estou dando exemplos aqui, eu não sei, a gente tem que consultar a norma. Estou dando exemplos de valores aleatórios, tá? Só para vocês entenderem que essa carga acidental é a norma quem especifica e depende do uso do ambiente da tua laje. Se for um salão de dança, se for uma laje onde vai ter um salão de dança ali em cima, então tu vai usar 2,5 kN por metro quadrado. Já se for uma laje que você vai usar para depósito, aí ele diz, se for depósito, tu tem que calcular o peso específico dos materiais que vão estar nesse depósito e depois fazer uma distribuição em torno da área dessa sua laje. Aí ele dá o peso específico dos materiais, aí tem outra tabela que você vai pegar o peso específico dos materiais para poder calcular essas suas cargas acidentais de forma mais exata. Se for uma biblioteca com livros, tu usa 3 ou 4 kN e assim ele vai várias opções de ambientes e de utilização de ambientes que você vai ter um valor de carga acidental correspondente. Às vezes acontece de você não ter especificado explicitamente aquele ambiente que você tem na tua obra, mas tu vai pegar um correlato. Um correlato é assim, de uso parecido e vai então adotar aquele ali para a sua obra que dá certo. Então as nossas cargas permanentes, elas são as que nós efetivamente, como eu falei, vamos calcular. Então a primeira carga permanente, sempre, nunca esqueça disso, é o peso próprio, tá? Então, o peso próprio é uma carga permanente que sempre vai atuar na minha edificação. Em todo momento de vida que ela tem, o peso próprio está lá. Como é que eu faço isso? Então, para minha laje, lá na apostila, pessoal, está em todo esse material, tá? Então, assim, a consulta na apostila, ela é fundamental. Então, como é que eu vou calcular o peso próprio da minha laje L1? Eu vou pegar o peso específico do meu concreto armado e vou multiplicar pela espessura daquela minha laje. Aí qual é o peso específico? 25 kN por metro cúbico. Qual é a espessura? Aí lá na apostila, ele tem dizendo como calcular uma altura estimada inicial para a sua laje. Ok? Então você vai ver qual é a altura estimada que você vai dar para aquela sua laje L1. Lá tem dizendo como fazer. Para a sua laje L2, para a sua laje L3, para a sua laje L4, e assim sucessivamente. Só que aí você vai ter alturas estimadas diferentes para cada uma laje que você tem. Isso significa dizer que para cada laje eu vou usar uma altura diferente? Não. Você vai pegar dessas lajes daquele piso a maior e vai adotar ela para todas. Então, a altura estimada de um pano de laje, de piso de laje, eu calculo a altura estimada para cada uma delas, que tem uma equaçãozinha lá, que vocês vão olhar e vão consultar. Então, aquela
que deu maior, digamos L2, com certeza vai dar uma altura estimada maior, porque é a mais carregada e também é de maior dimensão. Então ele vai me dar um H maior do que as outras. Então ela é quem vai reger a espessura das demais, porque eu vou deixar todo mundo numa espessura só. Eu não posso deixar todo mundo pela menor espessura, eu tenho que deixar todo mundo pela segurança. E a segurança quem me dá é L2 numa espessura maior, então todas vão ser a espessura de L2. Ótimo. Depois do peso próprio, a próxima determinação de carga que a gente tem das permanentes é o peso de pavimentação e o peso de estuque. Esse peso de pavimentação, na verdade, é o que você vai colocar como piso da tua laje. Você vai colocar uma cerâmica, você vai colocar um granito, você vai colocar um cimento queimado, você vai colocar que tipo de material ali em cima. Dependendo do tipo de material que você for colocar, você vai multiplicar a espessura desse material vezes o peso específico desse material. Então você tem o peso da sua pavimentação. Essa pavimentação na sua laje, tá? Subentendendo que sua laje vai ter aquele tipo de revestimento de piso. Embaixo da sua laje tem o que a gente chama do reboco da minha laje no fundo dela, que é o estuque. Em sua grande maioria é conhecida como estuque. Este reboco de fundo da minha laje também é uma carga que essa minha laje vai ter que sustentar. É o que a gente chama peso do estuque. Como é que eu vou calcular o peso desse estuque, o carregamento dele, que é uma carga permanente? Eu vou multiplicar a espessura desse meu estuque, 1,5 cm, 2 centímetros. Se a obra for bem executada, essa espessura meio que vai ser constante, 1,5, 2 no máximo. Se a obra não tiver um controle tão grande em termos de execução, vai ter umas diferenças aí, podendo em algum lugar chegar a 0,5 centímetro, outro lugar chegar a 3 centímetros, outro lugar chegar a 2,5, mas numa média, 3 centímetros. Isso fica a critério de vocês. Não, eu adotei o estuque, uma espessura só, de 2 centímetros, e atende. Então, você vai pegar essa espessura de 2 centímetros e vai multiplicar pelo peso específico do material que você deu esse estuque. Foi o quê? Foi gesso? Você só passou gesso? Ou você jogou uma argamassa só de cimento e areia? Ou você jogou uma argamassa de cimento, areia e cal? Dependendo do material que você utilizou para fazer esse estuque, ele tem um peso específico. Na tabela, lá na apostila, diz argamassa de cimento e areia. Peso específico tanto. Argamassa, cimento, areia e cal. Peso específico tanto. Argamassa de gesso, peso específico tanto. Então, esses pesos específicos você tem lá também na apostila. A espessura você que vai especificar. Professor, me tira uma dúvida aí. No Diga. caso da pavimentação cerâmica, aí vai ser um peso para cerâmica, e contrapiso vai ser o peso para contrapiso. Aí somos dois, Você pode para fazer dar os o peso de dois. Você pode fazer pavimentação? os dois, tá? Porque você Ah, tem entendi. o seu contrapiso, que é uma argamassa de nivelamento, para você poder sentar seu piso em cima. No que você senta seu piso em Certo. cima, então você dá aquela massa, eu vou chamar de massa, de assentamento, argamassa de assentamento, tá? Essa argamassa de assentamento e o piso, aí você não precisa fazer diferenciação entre eles dois. Mas nessa argamassa de nivelamento, que é o contrapiso, aí você diz, não, meu contrapiso foi de 1 centímetro aqui, só cimento e areia, você também coloca essa argamassa. Agora você tem que dizer que na sua laje levou uma argamassa de nivelamento, aí bota entre parênteses contrapiso, de tantos centímetros de cimento e areia, com peso específico tal e espessura tal. Entendeu? Beleza, beleza. O critério de execução do teu projeto, quem vai dar é você. Então, quanto mais você for criterioso, quanto você mais for exigente em termos das etapas que vão serem executadas e realizadas, você tem que visualizar isso e você tem que ir fazendo a computação desses valores, tá? Então, assim, se você colocar para mais sem absurdos, você estará dentro da segurança. É melhor até você ter uma certa segurança do que você não ter segurança nenhuma. Ok?
Aí, Ok. terminando este material de peso próprio e de revestimento, de piso e de estuque, então você agora só vai ter a utilização daquele ambiente. Então vão ser suas cargas acidentais. Ou então pode acontecer de você ter alvenaria em cima daquela sua laje. E na minha laje de piso, na minha laje L2 do piso, tem alvenaria lá em cima. Então eu vou ter que calcular o peso daquela alvenaria que vai atuar diretamente em cima da minha laje. Quando você tem alvenaria, que essa alvenaria está diretamente sobre uma viga, não tenha dúvidas. Essa alvenaria, quem vai ser responsável pelo carregamento dela é a viga. Uma alvenaria só é responsabilidade da laje se ela estiver em cima da laje e não tiver viga embaixo, por baixo. Se só for aquela alvenaria jogada em cima da laje, então aquela alvenaria é de responsabilidade da laje. Então, no dimensionamento da laje, eu tenho que calcular o peso daquela alvenaria. Ok? Aí eu chamo a atenção aqui, olha, observar que somente será considerado peso de alvenaria sobre a laje se e somente se não existe viga sob essa alvenaria. Tá? Então não tenha dúvidas. Eita, tem uma alvenaria ali, mas eu não sei se é da laje ou se é da viga. É simples. Se não tiver viga embaixo, é da laje. Se tiver, é da viga. Beleza? Como é que é feito o cálculo desta alvenaria? Eu vou pegar o peso específico da alvenaria, vou multiplicar pelo volume dessa minha alvenaria e depois vou dividir pela área da minha laje. Prestem atenção, qual é a área da laje? É aquelas dimensões dos vãos teóricos, numa dimensão e na outra. Aquela é a minha área. O volume da alvenaria é aquela que está só em cima da laje. A alvenaria em cima da laje. Vou ter que calcular o volumezinho dela todinho e depois multiplicar pelo peso específico. Acontece que na minha laje, a minha alvenaria, eu posso construir essa alvenaria de diversos materiais. Eu posso construir essa alvenaria de drywall, eu posso construir essa alvenaria de tijolo calcário, eu posso construir essa alvenaria de tijolo branco maciço, posso construir essa alvenaria de tijolo cerâmico, ou seja, dependendo do material que eu estou construindo essa alvenaria, tem um peso específico para ela. Então, vou consultar a tabela e vou ver o peso específico dessa minha alvenaria, para aquele material que eu construí, aquela alvenaria. Que você vai ter que dizer, as minhas alvenarias é de tal e tal material. Tijolo cerâmico de 8 furos, de tanto, por tanto, por tanto, com reboco de tantos centímetros, porque o peso específico dessa alvenaria pronta é o que você vai utilizar. Você não vai utilizar o peso específico do tijolo, depois o peso específico da argamassa que serviu de chapisco desse tijolo, nem depois o peso específico da argamassa de embolso dessa alvenaria, não. Você já vai considerar essa alvenaria pronta e acabada. E esse peso específico, basta consultar a norma NBR 6120 2019, que tem lá este valor. Tá? E depois eu vou dividir pela área da laje. Porque as cargas que eu calculo da minha laje, a unidade dela é essa daqui, ó, quilonewton por metro quadrado. Sempre. Unidade de cargas de laje. É de força por unidade de área. Unidade de força por unidade de área. Quilonewton por metro quadrado. Quilograma força por centímetro quadrado, quilograma força por metro quadrado. Depende, mas sempre é unidade de força por unidade de área. E no nosso caso, a gente vai usar quilonewton por metro quadrado. Vamos uniformizar essas unidades. Professor, o mínimo que uma laje pode suportar por metro quadrado, tem alguma norma que fala sobre o mínimo? Não, porque o mínimo quem vai dizer é você. Se minha laje tiver uma espessura de 7 Dependendo do carregamento, centímetros né? só, de 7 centímetros, a resistência do concreto for tanto, dependendo do metro quadrado da tua laje. Como é que é construída essa sua laje por metro quadrado? Entendeu?
Você tem que saber aquele metro quadrado de laje, o que é. De quê? Então a gente tem que saber para que vai ser a laje, né? O que vai ter de carregamento para poder depois calcular, não é Dimensionar, isso? exatamente. Dimensionar por metro quadrado, né? Dimensionar. Aí É. eu digo assim, tipo assim, existe um Agora, mínimo, eu sei o que tá? Não você está existe um mínimo perguntando. Não, para laje não. É claro de que você vai, abertura. vai chegar, você não vai colocar um rios de carga naquela sua laje, porque você vai dizer, não, dimensionei ela para aguentar tudo. Agora, existem cargas, lajes pré-moldadas, de piso, que aí aquilo tem um mínimo. Aliás, tem um máximo de carga. Quando você vai comprar uma laje pré-moldada, que você chega, vai montar lá na tua obra, tu não pode botar qualquer carga naquela tua laje. Por quê? Porque aquela sua laje, ela já está pronta, você já comprou ela teve um concreto, ela tem um aço, ela tem uma dimensão e ela tem um limite de carregamento. Então, aquela laje, ela foi dimensionada para suportar quanto de carga? Ela é de piso? Ela é de forro? Porque esses fornecedores de laje que você encontra nos comércios aqui de Natal, ele só diz, não, isso aqui é laje de piso, isso aqui é laje de forro. Ele não tem informação nenhuma sobre cargas em termos de que você pode colocar em cima daquela sua laje. Porque ele não tem essa formação. Ele pega tabelas, eita, aqui disse, eu vou fazer uma laje, é de piso, e o vão dessa minha laje, dessa minha nervura, tá? Que se trata de uma laje pré-moldada, é para 3 metros. Aí lá tem uma tabelinha onde ele diz qual é o ferro que ele tem que colocar naquela nervura pré-moldada. Aí tu coloca aquele ferrozinho na tabela, concreto ou num concreto, que também é para ter uma resistência, e que eu não sei se ele faz com aquela resistência, porque ele também pega um traçozinho já pronto e joga. Ou seja, não tem controle nenhum sobre o processo de fabricação É, dessas é nossas lajes. subjetivo, né? A É sorte subjetivo, né? a sorte é que os ambientes que são colocados essas lajes, eles não são grandes, não são elevados. Até porque quem está construindo prefere, a favor da segurança, fazer os vãos relativamente pequenos, nada coisa de muito grandiosa. Então, essa laje ela vai suportar perfeitamente, tá? Mas se você tiver alguma obra mais criteriosa, aí não, aí você tem que procurar alguém que realmente forneça essa sua laje e que tenha conhecimento, porque você tem também. Tem engenheiros que eles têm fábrica de pré-moldados e que ele tem conhecimento de todo, vamos dizer, o processo da execução da sua laje, a resistência que tem que ter o teu concreto. O concreto ele faz um certo controle em termos da ferragem. Então, assim, locais e locais, né? Você tem que ter um certo cuidado. Eu perguntei porque geralmente a gente vê muito essas lajes de primeiro andar, segundo andar, tudo com nervura, né? É, E os blocos cerâmicos. Aí isso. agora a gente. Só que tem uma carga elevada, né? Aí agora eu tô vendo o pessoal já construindo o primeiro e segundo andar, mesmo nesses bairros mais classe média, pobre, né? Já estão usando o É, isopor, né? Para aliviar peso, essas é, coisas. Aí eu isso. vejo muito isso. Aham. Quem tá falando aí, Meckler? É. Eu Tu digo constrói porque aí, acho que a Meckler? gente tem um. Não, é porque a gente tem uns três prédios, sabe? Um segundo andar, primeiro andar, tem um terceiro andar também, sabe? E Ah, todos eles foram feitos com nervura, sim. nervura e bloco cerâmico, sabe? Aí Aham, por isso que eu fico me perguntando, pô, é muito subjetivo, porque, tudo bem, lá em cima vai ter um quarto, vai ter uma cama, mas se você quiser botar um aquário lá no meio, não foi calculado aham. para isso, né? Aí eu Não. fico me perguntando, a maioria é tudo subjetivo, né? O engenheiro ele Isso. calcula e bota aquilo ali porque é mais em conta, e no final ele tenta fazer um dimensionamento lá em cima, sei lá, com uma ferragem a mais, alguma coisa para ver se suporta algo a mais, né? Porque tem os imprevistos, né? Você te dá um projeto, diz que vai utilizar para isso, mas futuramente essa pessoa que construiu acaba vendendo para outro que quer reformar, que quer, ao invés de ter uma salazinha aqui, ele quer transformar numa livraria, ele quer transformar numa sala de ginástica, ele quer transformar numa sala de crossfit, e a coisa vai se mudando totalmente, a configuração inicial totalmente diferente do que foi dimensionado para o uso que você vai dar ao final. Bom, então calculada a nossa alvenaria e distribuído pela área da minha laje é uma carga permanente.
Existe também que você pode ter dentro dessa alvenaria suas esquadrias. Então, eu tenho que calcular separadamente. Calcula a carga só da alvenaria e a carga só da esquadria. Esquadria também precisa do seu peso específico, vou multiplicar pelo seu volume e dividir pela área da laje. Sem problema nenhum, tá? Aí eu trago a NBR 6120 com um recortado aqui, só um pedaço, onde ele fala das nossas cargas acidentais, que são aquelas cargas que vão atuar e que eu não tenho como mensurar, com exatidão aquelas cargas acidentais. Então, aquilo que eu falei, né? Se for para dormitório, aí a norma manda considerar uma carga acidental uniformemente distribuída de 1,5 kN por metro quadrado. Se for uma sala, copa, cozinha, 1,5. Se for um banheiro, 1,5. Se for dispensa, área de serviço, lavanderia, nananana. E essa norma, isso aqui está só um recorte, ela é bem extensa, do jeito que tem para edifícios residenciais, aí vai ter para comércio, vai ter para loja, vai ter para shopping, vai ter para biblioteca, vai ter tudo lá, os ambientes especificados, tá? Eu chamei o destaque aqui só edifício residencial, que é o nosso caso. Então, aqui já vai ter toda a nossa carga acidental que nós iremos utilizar nos nossos ambientes. Então, após a determinação dos contornos de bordos da minha laje, após a determinação das minhas cargas permanentes e após a determinação da minha carga acidental, eu vou somar o que é carga permanente mais carga acidental e terei uma carga total da minha laje. Tá? Então, para cada laje que eu calculei, eu tenho um carregamento específico daquela laje. Peso próprio vai ser comum, porque a gente vai pegar a mesma altura para todas as lajes, tem aquela maior altura. Aí, peso próprio de todas as lajes é a mesma. Depois que eu coloco uma altura só, até porque o peso próprio dessas lajes é só o peso específico vezes a espessura. Se a espessura é a mesma para toda, então, por metro quadrado, o peso próprio é o mesmo. O que vai mudar são as cargas de alvenaria, de revestimento, dependendo de cada ambiente. Então, para cada minha laje, isoladamente, eu vou ter um carregamento. Ok? Então, esta é a nossa, aqui está chamando de segunda atividade, mas para vocês é a nossa primeira atividade. A primeira atividade que chamou é aquelas condições de contorno das minhas lajes, que vocês podem fazer tanto do primeiro, do pavimento, piso, como da cobertura, tá? E também já pode fazer esses carregamentos das lajes, tanto do piso como das lajes de cobertura. Aqui a gente tem para a minha laje do piso, mas vocês vão fazer para a minha laje de cobertura. Basta você tomar essa aqui como modelo. Entendeu? Essa é a primeira atividade. Viu, Laurentino? Sim, professor. Aí a segunda atividade é calcular os carregamentos dessas lajes. No caso, Borges, São duas só pra da... cá, é? São superior, dois né? trabalhinhos, um da laje de piso, outro da laje de cobertura. Ok.